Olá, turma, ST65, dando continuidade ao estudo da NR4, né, norma regulamentadora número 4, que fala do serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho, né? E a gente vai falar agora, eu citei em vários pontos aí, que a norma ela tem seis quadros, né? O quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, 5 e 6. Falamos bastante do quadro 1 e quadro 2, assim, da forma teórica. E essa aula aí depois vocês acompanham com material didático aí, a aula do dia 9 do 4. E eu trouxe só uma parte aí do quadro 1 da norma da NR4, para vocês tentarem acompanhar aí e tentar entender, né? Como que eu chego na empresa e faço dimensionamento do SESMIT, né? A primeira coisa a fazer pegar o quadro 1, né? O quadro 1, o que é o quadro 1? O quadro 1 ele fala da classificação nacional de atividades econômicas, é o CNAE, né? É uma relação que tem todos os agrupamentos aí da produção, né? De todos os ramos de produção, e ele ganha alguns códigos, né? Então, por exemplo, nesse quadro 1, que uma parte do quadro 1 que eu postei no material didático, começa lá, né? A agricultura, pecuária, produção, florestal, etc. Então, tem A1, A01.1, A01.11.3. Então, ali você vai pegar a sua empresa, o ramo da sua empresa, e vai tentar identificar qual que é o KNAI dela. Então minha empresa é uma empresa de cultivo de café. Então o código do KNAI vai ser 01342. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer na empresa que você estiver trabalhando é identificar qual que é o KNAI, a classificação de atividade econômica na qual a sua empresa está inserida. Aí você achou esse quadro com a classificação da empresa, aí depois você vai levar isso lá no quadro 2, né? Então, você vai pegar essa classificação aí e depois você vai dimensionar com relação a, ao quadro 2. O quadro 2 ele vai falar da seguinte forma: como é que eu faço o dimensionamento do técnico de segurança? Primeiramente, é grau de risco 1, 2, 3, 4. Como é que eu identifiquei esse grau de risco? Através da classificação da atividade econômica, o KNAI, que foi o quadro 1, eu consigo definir, através desse número, qual o grau de risco que é a empresa. Então, eu pego esse grau de risco e levo no quadro 2. Né? O quadro 2 vai falar, ele tem na primeira coluna o grau de risco de 1, 2, 3 e 4. Na segunda coluna, ele tem os profissionais do SESMIT. E nas outras colunas, né, você vai ver que a quantidade de empregados, 50 a 100, 101 a 250, 251 a 500, 501 a 1000 e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos citar, por exemplo, que a sua empresa é uma empresa de grau de risco 1. Então, na primeira coluna, você identificou grau de risco 1. Então, nessa coluna, nós temos aí 6 linhas, né, com os profissionais, né, os técnicos, né, técnico de segurança, engenheiro, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico. Aí você seguindo a linha do técnico de segurança do trabalho, vocês vão ver que de 50 a 100 empregados, para grau de risco 1, você não precisa ter técnico de segurança. Seguindo essa mesma linha, de 101 a 250, você também não precisa ter técnico de segurança. 251 a 500, também você não precisa ter técnico de segurança. Aí quando chega na quarta coluna, 501 a 1000 empregados, para uma empresa de grau de risco 1, você vai ter que ter um técnico de segurança. E se você descer nessa coluna para baixo, você vai ver que no grau de risco 2 também precisa de um técnico de segurança. Mas quando chega lá no grau de risco 3, a empresa de grau de risco 3, você vai precisar, numa empresa de 501 a 1000 empregados, de 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança, também que tem um asterisco aí, porque é em tempo parcial, e um médico do trabalho. Então, a partir de que você vai aumentando o grau de risco da empresa e a quantidade de empregados, você terá
mais profissionais do SESMIT. Então, são os dois quadros que você vai utilizar quando chegar na empresa para poder fazer o dimensionamento do SESMIT da sua empresa. Quantos técnicos de segurança, quantos engenheiros, quantos médicos. Então, repetindo, primeiramente eu vou pegar o quadro 1 e vou identificar qual o KNAI da empresa. Vou pegar o código específico que eu encontrei na norma, né? Vou levar lá no quadro 2, achar o grau de risco, vou identificar o grau de risco, levar lá no quadro 2, olhar quantos empregados a empresa tem e fazer uma interseção do profissional com a quantidade de empregados, aí você vai ter o quantitativo de cada profissional do SESMIT. Então esse é o quadro 1 e o quadro 2, né? Pois bem, e a norma também tem o quadro 3. O quadro 3, 4, 5 e 6 são quadros que anteriormente, né, isso aí era entregue ao final do ano ao Ministério do Trabalho. Hoje não preciso entregar mais, mas eu preciso manter esses dados lá arquivados para ser mostrado quando solicitados. Então, o quadro 3, né, o terceiro quadro, ele fala de acidente com vítimas. Então, lá você tem que colocar lá quantos acidentes com vítima teve, quais são os responsáveis, o número absoluto de acidentes, o número absoluto de acidentes com maior de 15 dias e com menor a 15 dias. Então, tem um quadro que você vai preencher, um quadro bastante simples, que você vai colocar só o número de acidentes com vítima que teve lá. O quadro 4 são as doenças ocupacionais. Geralmente, o pessoal da medicina fornece os dados, né? E você ou manda para a médica do trabalho preencher. Se não tiver médico do trabalho, você levanta esses dados e preenche o quadro. Então, lá tem o tipo de doença, o número absoluto de casos, os setores onde aconteceram essas doenças, né? Se teve trabalhador afastado, incapacitado, transferido, é um quadro 4, então o quadro 4 vai falar de doenças ocupacionais, e o quadro 3 anterior vai falar de acidente com vítimas. O importante é que você tem que preencher esses quadros, deixar preenchido, em caso de fiscalização, apresentar para o fiscal, né? O quadro 4 vai falar de insalubridade. Então, essa questão de insalubridade, você tem que colocar lá qual setor, quais os agentes que foram identificados, né? Qual a intensidade, concentração e o número de trabalhador exposto, né, à insalubridade. Então, você tem que ter um anexo da NR15, você, através do PPRA, você faz o levantamento ambiental, avaliação ambiental, né? Antecipação, reconhecimento dos riscos. E assim você determinar lá que determinada área é insalubre, você tem que preencher o quadro 4, que vai falar sobre insalubridade. E o quadro 5, desculpa. O quadro 6 vai falar de acidentes sem vítimas. Então nós tivemos o quadro 3, que fala de acidente com vítima, e o quadro 6, acidentes sem vítimas. É mais ou menos a mesma coisa, mas envolve a questão da perda material, né? Então você vai ter que levantar um pouco aí de custo. É um pouco mais chatinho, mas de se fazer, mas é tranquilo. Então é só colocar lá o setor, o número de acidentes de cada setor, se teve perda material esses acidentes, né? Os acidentes sem vítimas, colocar lá quantos acidentes, tem um campozinho de observação. Então, o quadro 6, ele vai falar dos acidentes sem vítimas. Então, gente, a gente vai encerrar essa aula aqui. É só mesmo para apresentar esses quadros para vocês. Lembrando que o quadro 1 ele fala do KNAI, ele vai te dar um código que você vai olhar qual o grau de risco da sua empresa. Depois tem o quadro 2, que ele vai dimensionar a quantidade de profissionais do SESMIT. O quadro 3, acidente com vítima. O quadro 4, as doenças ocupacionais. O quadro 5, insalubridade. E o quadro 6, os acidentes sem vítimas. Então, lembrando, os quadros 3, 4, 5 e 6, ao final do ano eu tenho que preencher, finalizar e preencher e deixar à disposição da fiscalização. Então, um abraço a todos aí. Eu vou encerrar essa aula de apresentação dos quadros 3, 4, 5 e 6, né, da NR número 4.